Folha Política. Segunda parte do Folha Política, recebendo em nosso estúdio o novo prefeito de São Lourenço da Mata, Gino Albanês, que é do PSB. Prefeito, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Jota, muito bom dia, Márcio. Tivemos conversando, e o senhor ouviu parte da entrevista aí com o deputado Valdemar Borges sobre a situação, não é, que passa aqui o estado de Pernambuco. Não é diferente do que acontece no Brasil com essa crise, enfim. O senhor tem experiência de ter sido já secretário de Finanças lá de São Lourenço da Mata. Que análise o senhor faz justamente desse momento que estamos vivenciando, hein, prefeito? Eu faço, Jota, uma análise muito preocupante. A situação econômica do país é uma situação que tende a piorar. Eu tenho na Prefeitura de São Lourenço uma experiência de 18 anos como secretário, dentre os quais 12 como secretário de Finanças. E para que você tenha uma ideia, a primeira vez que eu assumi uma secretaria em São Lourenço da Mata foi na primeira gestão de Héctor Ilabanca, em 1989. E nós tínhamos ali um desgoverno, não era governo, era um desgoverno de Sarney, onde a inflação chegava a aproximadamente 80% ao mês. E mesmo assim, as prefeituras não sofriam tanto como estão sofrendo agora. A situação é caótica. Eu tenho entrando em contato com vários prefeitos amigos meus, na AMUP, que vem fazendo um belíssimo trabalho com Patriota. E tem prefeitura, inclusive, PARME. Tem prefeitura que está atrasando o 12º da Câmara, que é uma coisa que você dá cassação de mandato. Então, atrasando encargos sociais, atrasando fornecedores, atrasando salário. É a prefeitura daqui da região metropolitana? Prefeituras principalmente do interior, mas porque é o seguinte, a prefeitura de São Lourenço, você tem uma ideia, ela arrecada aproximadamente 40% de FPM. E porque é uma prefeitura de médio porte. As prefeituras do interior, o FPM corresponde a até 90%. Então, na hora que vem um decréscimo de receita, a conta não fecha. Você não pode arrecadar o que arrecadava no ano passado, estamos arrecadando menos. Quanto era o salário mínimo ano passado, quanto era o salário dos professores do ano passado. Você tem um piso para cumprir. Né? Exatamente, você é obrigado a cumprir. Quer dizer, o governo federal não dá às prefeituras os programas, mas não dá as condições da prefeitura cumprir os programas. O senhor falou aí da questão da época do governo Sarney, porque também é bom lembrar, porque com o tempo foi aumentando as atribuições dos estados e municípios, né? O governo federal foi repassando essa coisa e foi retirando dinheiro, na verdade, né? Ele, por exemplo, muitos dos impostos que ficavam lá no município foram repassados para o federal para voltar como fundo de participação no município, não é isso mais ou menos? O ex-governador, nosso grande líder aqui de Pernambuco e do Brasil, Eduardo Campos, ele sempre falou sobre isso. Há 15 ou 16 anos atrás, o que o governo federal arrecadava, ele passava para o município mais de 60%. Hoje esse percentual está em 28%. E cada vez mais o governo federal cria impostos e deixa de repassar para o município. Tem um dado muito interessante, Márcio, para você ter uma ideia. Eu tenho em São Lourenço da Mata 22 PSFs. Foi um programa lançado por Zé Serra, que não é do meu partido, mas um programa elogiável no Brasil inteiro, na época de Fernando Henrique. Eles passam para a prefeitura R$10 mil, desde a época de Serra. Programa da saúde de família, né? O mesmo valor? O mesmo valor até hoje. Então o PSF desde a época de Zé Serra. 2001. Como é que pode isso? Eu tenho 22 e uma PSF desse, você colocando, cada PSF é uma ambulância. Você coloca aí combustível, motorista, zelador, vigia, atendente, auxiliar de enfermagem, enfermeira e médico. Fora os remédios e os tratamentos de curativo. Quanto custa 30 a 32 mil reais. Como eu tenho 22 e só recebo 10 por cada um, tem um déficit aí de quase 500 mil reais. Como é que fecha essa conta? Nós temos o Hospital Petronila Campos em São Lourenço, que nós arrecadamos do governo por mês 800 mil reais. Só a folha de pagamento é 1 milhão. Então, só no déficit da saúde em São Lourenço da Mata, eu tenho quase 800 mil reais. Não fecha a conta. Se eu demitir, a população deixa de ser atendida. E a culpa vai ser do prefeito. E a população está certa, tem que cobrar do prefeito. Mas é uma situação caótica e os prefeitos estão de pires na mão. Agora, além disso, saúde, o senhor falou aí que está na situação caótica. Educação, como é que está lá em Educação, vou lhe dar um dado. Eu tenho 15 mil alunos em São Lourenço da Mata. Eu recebo por dia para cada aluno 8 centavos do governo federal para dar a merenda a cada aluno. Você já imaginou? 8 centavos você não compra um pão, não é verdade? Isso. Lá nós damos uma merenda de qualidade. Inclusive nas férias de locais mais distantes e uma comunidade mais carente, nós damos até nas férias a merenda. Mas a prefeitura que arca. Mas esse repasse que o senhor fala aí é fora do FPM? Fora do FPM. É um recurso direcionado só para a merenda escolar. Ele faz a estatística, o censo. São Lourenço, por exemplo, 15 mil alunos, ele repassa mensalmente pelo número
de aula letiva durante o mês, não por 30, geralmente por 22, que dá 8 centavos por aluno. Você já imaginou dar uma merenda de qualidade com 8 centavos a uma pessoa? Você não, realmente é brincadeira, né? E como é que está sendo essa mágica, então? Essa mágica, bom, aí vem a capacidade administrativa de cada um, porque é claro, como existe maus prefeitos, maus gestores, existem maus policiais, médicos, enfim, isso é uma coisa jornalistas, normal, radialistas, por aí óbvio, vai. óbvio. Mas claro que tem bons gestores também. Mas chega uma hora que o colapso não tem como, você vai ter que tomar decisão drástica, demitir, cortar alguns serviços, fazer o possível para não cortar os essenciais, mas tem uma hora que não tem como, estrangula. É muito crítica e caótica a situação econômica do país. O senhor está à frente da prefeitura há pouco mais de uma semana, né? Exatamente. Completou ontem uma semana. Exatamente. O senhor já vinha fazendo o levantamento do que poderia ser feito quando o senhor assumisse efetivamente a prefeitura? Víamos sim, Márcio, por 2 motivos. Primeiro, que eu estava exercendo o cargo de secretário de Finanças. Então, obviamente, tinha que estar atento às finanças do município. Mesmo agora, como vice? Mesmo agora, como vice, assumiu o cargo de secretário de Finanças. E também essa ida do ex-prefeito Héctor de Labanca para o governo do estado de Pernambuco, como isso aí foi um desenrolar que demorou de 60 a 80 dias, é óbvio que eu não fui pego de surpresa. Eu também me preparei. E quero dizer aqui claramente, fazer uma questão de justiça. A Prefeitura de São Lourenço, em termos de finanças, está ótima, está regularizada. O prefeito Héctor de Labanca deixou nos caixas da prefeitura, é uma coisa que alguns prefeitos podem até dizer que eu estou maluco, mas deixou uma poupançazinha para a gente fazer obras. O andamento das obras, o dinheiro está garantido. Nós não devemos a folha de pagamento, encargos sociais, fornecedores, não devemos a ninguém. Mas uma questão de prevenção, eu já estou tomando algumas medidas de contenção de custo para não chegar daqui a 60 ou 90 dias no final do ano, então não ter dinheiro para pagar o salário. Isso é exatamente isso. Não tá pelo menos esse ano não tem risco de corte de salário. Não, esse ano ainda não... corte não, de atraso. Esse ano não tem risco nenhum de atraso. Agora, precavendo a situação econômica, que na minha visão é difícil, não tende a melhorar a curto prazo, nós estamos fazendo algumas medidas para não chegar num ponto que algumas prefeituras de Pernambuco estão. Pode comprometer o 13º salário ou não, Em prefeito? São Lourenço da Mata, não. Nós já pagamos a metade e vamos pagar em dezembro. Agora, eu posso afirmar a você que mais de 50% das prefeituras estão na situação caótica. Aqui de Pernambuco? Aqui de Pernambuco e do Nordeste. Como é que os senhores estão tratando essa questão? Vocês levam para a MUP, aí de vez em quando tem marcha do prefeito, o governo federal não sinaliza agora, por exemplo, não está autorizando nem mais fazer acordos internacionais ou busca de financiamento. Como é que vai ser a forma de pressão daqui por diante? Porque a coisa tende a piorar. Na última reunião da MUP, alguns companheiros prefeitos mais radicais fizeram lá a proposta de fazer uma greve na prefeitura durante 30 dias. Alguns de fechar a BR-232, enfim, existiram vários... Não fecha a BR, O próprio prefeito para chamar a atenção. Foram feitas algumas coisas parecidas em Minas Gerais, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul. Eu sou agora no Paraná, né, inclusive. Né? Paraná, se não me falha. É Rio Grande do Sul, ali com Santa Catarina, Paraná, a situação é muito difícil. Eu dei uma proposta, e sou favorável à proposta seguinte. Juntam os 184 prefeitos do estado de Pernambuco, e cada um, unilateralmente, ele devolve um programa. Então, por exemplo, uma opinião minha, ele devolve cada um PSF, um exemplo, ao governo federal. Porque tem uns que querem devolver merenda, transporte escolar, PSF, toda a assistência social, que tem vários CREAs, CRAs, tudo etc. que tiver convênio com o governo federal, devolve. Alguns mais radicais querem devolver, porque todos eles estão deficitários para o município. Certo. Eu sou a favor de todos devolver cada um, para chamar a atenção, principalmente para a imprensa nacional e para os órgãos do governo federal. Nós compreendemos também que o governador Paulo Câmara... Isso daí está sendo tratado. Está sendo tratado. Inclusive, daqui para o final do mês agora, de setembro, daqui para a semana, no começo de setembro, no final de agosto, começo de setembro, a MUP estará os prefeitos se mobilizando para fazer algum movimento aqui em Pernambuco, como os estados já fizeram. Paralisação, eu sou a favor, por exemplo, para um dia. Sim. Sem ser... 30 dias a população aí é penalizada, né? Eu acho até uma certa irresponsabilidade, me permite, algumas pessoas compactou com essa ideia, mas eu acho irresponsabilidade. Parar um dia sem ser os serviços essenciais. Parar a máquina ali só administrativa. Saúde, educação, tudo continua. Apenas a máquina administrativa para dar um alô. E eu sou favorável também que a MUP, que temos um presidente muito competente, que é patriota, ele encampe aqui no estado de Pernambuco alguma coisa que chame a atenção da sociedade. A sociedade tem que compreender o que a prefeitura está passando. A prefeitura a comunidade é corresponsável dessa situação. O governo do estado de Pernambuco também, a situação é muito crítica. Estamos vendo aí, ontem um governador, quase R$1 bilhão
está contingenciando o governo do estado, porque senão não fecha a conta, vai pagar atrasar o salário e vai acontecer aqui em Pernambuco e no resto do país o que está acontecendo no Rio Grande do Sul se os governantes não tomarem as providências. Mas o senhor falou aí do governo do estado, mas o dinheiro do FEM está chegando. O dinheiro do FEM está chegando. E eu quero dizer o seguinte, eu não sei até quando o governador vai aguentar esse FEM, que ainda é a tábua de salvação das prefeituras de Pernambuco. E para fazer investimentos estruturadores, né? Porque o FEM, na verdade, quem não sabe, os ouvintes, é um fundo criado pelo ex-governador Eduardo Campos em 2013 para ajudar as prefeituras a fazer obras nos municípios, né? Porque já como não tinha dinheiro para fazer dinheiro do repasse do FPM ou do que seja, o governo do estado bancava essa parte dessa obra, é isso, né? O ex-governador Eduardo Campos era um visionário, né? Tudo que a gente está conversando aqui, passando na pele, porque não é só a prefeitura e o governo do estado, todo pai de família está passando na pele. Todo mês, quando a pessoa recebe o salário que vai fazer suas obrigações de pagamento, ele vai ter que deixar alguma coisa sem pagar, porque não fecha a conta, não dá para fechar. E o ex-governador Eduardo Campos, ele fez o FEM, criou o FEM, sem burocracia, criou o FEM para atender os municípios. E esse FEM hoje é a tábua de salvação, porque vários prefeitos de Pernambuco, mais de centenas de prefeitos de Pernambuco, ele está entregando à população basicamente obras com dinheiro relacionado ao FEM. O governo federal, Márcio, tem uma coisa muito engraçada. Ele diz que faz os programas, vai para a televisão, faz a propaganda, a prefeitura faz o projeto, manda para a Caixa manda para o Ministério volta para a Caixa, volta para a prefeitura, vai para Marte e o dinheiro não chega. Quando chega, que é muito difícil, aí você tem 14 certidões para não estar incluído no calque. Quando o projeto vai e vence, as certidões têm vencido, para tudo, volta tudo. Quando tem a felicidade, e Deus abençoa o município, de ser dada a ordem de serviço, chega a primeira parcela e não chega mais. Por exemplo, em São Lourenço da Mata, especificamente. Eu tenho lá 4 convênios, uma praça na frente da Igreja Matriz, um ginásio de esporte, uma academia, tudo parado com o governo federal. Eu mandei cancelar todos os contratos, refiz os projetos, para adequar a realidade financeira do município e vou fazer com recurso próprio. Fazer com menos do que seria, né? Impossível. Eu não vou também ser irresponsável de ter um convênio do governo federal, um exemplo, gastar 300 mil na praça, o dinheiro não vir e eu vou fazer com 100, 120. Eu queria, a gente vai para o intervalo agora, na próxima a gente vai voltar a conversar um pouquinho sobre Arena, Cidade da Copa, tudo isso que não foi, que prometeu-se na época da Copa do Mundo, no projeto, e terminou não saindo. Logo após o intervalo, 11 horas e 32 minutos, voltamos já já.